Fala pessoal, acharam que o Brasil suou para ganhar do Egito, mas também a seleção dos caras estava com Zico, Trezeguet, quem mais? Achei que o técnico parecia um João Santana com meu corte de cabelo aqui, com o cabelo raspado. Curioso, né? Parece que em homenagem ao jogador brasileiro e ao jogador argentino, o Mostafa Zico, Mostafa até, foi o que fez o gol do Egito, significa o escolhido, aí em turco e em árabe, salvo engano. Mas estava com o nome em homenagem ao Zico brasileiro e também o outro ali no ataque era o Trezeguet. Brincadeiras à parte aí, curiosa a situação aí do Egito. E o técnico, vocês não acharam? Parecia o João Santana careca aí. Bem, pessoal, vamos pro pós-jogo. Eu quero trazer algumas questões aqui. Tem algumas coisas a serem elogiadas e alguns destaques individuais que eu vou querer fazer, mas eu quero começar falando com aquilo que eu acho ser a principal preocupação que foi vista nesse jogo. E uma coisa que também, em maior ou menor grau, se manifestou no Maracanã contra o Panamá. Primeira questão é que o Brasil estava jogando com uma linha muito alta e consistentemente isso gerava um cenário onde o Egito dava dois tapas e conseguia correr para chegar ao gol brasileiro. Claro, essa pressão alta e o Brasil jogando ali na frente gerou aquele primeiro gol do Bruno Guimarães e as coisas pareciam que estavam indo num sentido positivo naqueles primeiros minutos de jogo. E aí aconteceu, né? Marquinhos fez aquele erro, rolou a bola para trás, o tal do Zico correu e conseguiu botar a bola para dentro. Enquanto aquilo lá veio sim de um erro individual, uma questão que né, Marquinhos falhou individualmente, rolou a bola para trás e acabou resultando no gol do Egito. Ao longo de todo o primeiro tempo, principalmente, se viu esse cenário onde o Marmoush, jogador qualificadíssimo, joga no Manchester City, é banco, é verdade, mas ótimo jogador, com poucos tapas para frente, o Egito conseguia colocar a bola para sair perto do gol brasileiro. Teve até alguns lances ao longo do primeiro tempo. O Marquinhos, pouco depois que ele faz aquele erro individual, também tem que cometer a falta, até leva amarelo, salvo engano, para tentar impedir uma jogada, acho que era do próprio Marmoush. E isso aí aconteceu consistentemente. Também Rafinha depois, em outro lance. E o Salah entrou no segundo tempo. E se tivesse o egípcio, bom, claro, egípcio, né? Mas se tivesse o Salah, craque do Liverpool, agora de saída do clube inglês no primeiro tempo, imagino que junto com o Marmoush ali na frente, e se a qualidade do péssimo time do Egito também fosse um pouco maior na saída de bola, teria levado mais perigo ao Brasil. Estou falando disso por quê? Porque a ideia desses amistosos é justamente que a gente consiga ter um diagnóstico, ter alguma coisa em mãos para ver o que vem à tona na Copa lá na frente. E, claro, esse é um jogo onde o Brasil poderia ter se complicado mais, e um cenário onde, por exemplo, sei lá Marmoush e Salah estivessem na frente, daqui a pouco sai um outro gol, derrota nos pênaltis, em um campeonato, um torneio de tiro curto como é a Copa do Mundo, tudo isso conta demais. Em princípio, é uma estratégia interessante e o Brasil é uma seleção que tem a identidade tradicional de jogar para frente, de ter um bloco alto lá na frente. Precisa ter zagueiros muito rápidos para fazer isso acontecer e a saída do Wesley foi um desastre nesse aspecto, que é um defensor que poderia voltar para fazer essa cobertura. Mas também é uma questão que envolve uma disciplina muito grande. Enquanto em princípio parece um negócio, uma ideia bacana, na execução exige essa questão da disciplina muito grande. E aí, em Copas, é um lugar onde o emocional pesa muito. E em Copas anteriores do Brasil, o emocional pesou, né? O pessoal até fazia as brincadeiras com a questão do Thiago Silva, que os jogadores tinham essa incontinência emocional e para jogar com uma linha alta, torneio de tiro curto, situação de alta pressão, essa é uma preocupação que eu tenho que eu acho que ficou mais evidente no primeiro tempo. Isso dito, também foi legal ver o Brasil ali com um bloco lá em cima, pressionando, os jogadores pareciam ter muita saúde, muita disposição de chegar nas divididas, e esse foi um aspecto positivo. E teve lances aí de brilho do Vini Júnior no primeiro tempo, o Bruno Guimarães, claro, fez o gol naquela pressão alta, então teve aí aspectos positivos, quer dizer, se comparar com a época do Dunga aí, que ficava rodando aquela bola ali atrás, linhas pouco compactas, bom, outra seleção, e claro que isso é uma coisa a ser elogiada quando a gente fala da trajetória de longo prazo. No segundo tempo, vi muitas melhorias. A primeira melhoria que eu ia querer destacar. O Danilo do Botafogo pede passagem de forma pujante. Eu acho que o Fabinho também foi muito bem, mas o Danilo do Botafogo pede passagem, assim, de forma monumental nesse meio campo. Ele conseguiu fazer um desempenho box to box, assim, né, de área a área, que eu achei que sanou muitas dessas questões defensivas, conseguia voltar muito rápido para conseguir impedir que o Egito explorasse essas brechas, mesmo agora com o Salah em campo, onde teria até um jogador, um velocista mais capaz para explorar tudo isso, mas ao mesmo tempo também conseguia jogar criatividade para frente, toca e anda,
E para times que por vezes jogam com linhas altas, tem que ter esse jogador. Vou dar exemplo assim, né? No Brasil de 2002, nos times do Galo, também dali do início dos anos 2000, e no Arsenal dos Invencíveis, o Gilberto Silva era conhecido como a parede invisível. E é porque ele fechava linhas de passe, conseguia rapidamente fazer a dobradinha com o Patrick Vieira naquele meio campo do Arsenal. E o ponto é aquilo que o Arsène Wenger falava do Gilberto Silva. Ele dizia, esse é o tipo de jogador que não é todo mundo que vai entender a importância dele quando ele está jogando, mas quando você tira ele, todo mundo percebe, porque o time se descompacta e não consegue fazer a coisa fluir. Defensivamente, abre muitos passes para o adversário, ofensivamente, perde velocidade, criatividade, infiltração na área. E né, posso citar aí outros exemplos, né? O Makelele é o clássico do volante moderno, box to box, mas Moisés Caicedo no Equador e no Chelsea, o Kanté no próprio Chelsea anteriormente. O Chelsea é um bom exemplo porque eles tiveram vários jogadores com essa característica. Mas meu entendimento é que se o Brasil vai jogar desse jeito, com uma linha tão alta, vai ter que ter um jogador assim, né? O Guardiola, que é o técnico de referência do futebol moderno no mundo e joga com linhas altas, o próprio Mourinho também, quando vai jogar com linha alta, na Inter procurou o Lúcio para ser esse zagueiro que conseguisse voltar rápido e que tivesse criatividade para sair quando estivesse em bloco baixo, quando estivesse em bloco alto, que pudesse voltar rápido. Eu acho que, por todas essas referências que eu estou dando, deu para entender do que eu estou falando, o Brasil vai ter que ter esse jogador para fazer essa situação. Tem que ter também um goleiro que se posicione muito bem. Eu acho que esse jogador é o Alisson. É, não vejo o Ederson e o Everton com a capacidade de se posicionar para esse jogo com uma linha tão alta e para adversários que joguem em velocidade. Cara, o goleiro tem que estar muito bem para isso. Eu acho que o Alisson, apesar de não estar no seu auge técnico, também é próprio para isso. Então a minha grande observação sobre o jogo vai nesse sentido e como melhorou com Fabinho e Danilo conseguindo expor menos a zaga naquela segunda metade. Gente, sobre o Wesley, tá? Uma perda grande nisso. Também é o defensor veloz. E torçamos para que ele esteja bem para a Copa. A gente aguarda para ver qual vai ser a extensão do problema de lesão que ele vai ter. Mas eu entendo que ele entrega ofensivamente e consegue voltar em uma velocidade que o Brasil vai precisar para fazer o seu jogo nessa Copa. Aí anotei aqui, eu quero trazer alguns destaques individuais, só fazendo mais uma ressalva, tá? Esses problemas às vezes podem parecer menos evidentes com uma seleção pouco qualificada, como é o caso do Egito. Mas, assim, não fosse o Egito tão horroroso na sua saída de bola, poderia ter explorado muito mais isso. Erraram passes muito bobos. Um time mais qualificado que pudesse sair tocando, daqui a pouco dispara uma bola, o Marmouche vira, pode acabar em caixa, tá? E até quando se fala sobre as eliminações com Croácia e Bélgica nas Copas anteriores, alguns lances desse tipo acontecendo também, né? Bom, aí destaques individuais que eu gostaria de dar, já falei do Danilo, que pode fazer esse modelo de jogo funcionar melhor. E, cara, que estrela tem o Endrick, né? Todo mundo usa essa palavra, mas ele realmente espreme até a última gota o suco dos minutos que ele tem em campo. Eu acho que é um jovem que, né, mesmo. O pessoal antes até tinha esse negócio que quem não era muito torcedor do Palmeiras não gostava do Endrick, tinha implicância de torcidas rivais. Eu acho que isso está superado, fez uma movimentação fora do campo, como ele é dentro do campo com muita personalidade, fez uma medida de carreira de muita personalidade de buscar seus minutos no Lyon quando não os conseguia no Real Madrid e agora está colhendo os frutos, colhendo os dividendos disso e que bacana que é ver ele colhendo. Belo gol do Endrick numa jogada fenomenal do Rafinha. Quem acompanha futebol e quem entende de futebol sabe. Se muita gente fala que foi injusta aquela bola de ouro ir pro Rodri ao invés do Vini Júnior, eu creio que a bola de ouro do Dembélé foi ainda talvez mais injusta, tá? Na minha opinião pessoal. Quem assistiu aquela temporada sabe o jogador que foi Rafinha naquela temporada. Melhor do que nessa última, do que nessa de agora. O que ele jogou naquela que o Barcelona perdeu para a Inter na semifinal da Champions, estava gastando a bola e os jogadores que provavelmente foram os melhores do mundo naquela temporada pelo conjunto da obra foram o próprio Salah, que depois teve uma temporada horrível nessa última agora, e o Rafinha. O Rafinha acima de Yamal, tá? O Yamal cresceu ali nos últimos meses da temporada e, de fato, se tornou um jogador de encher os olhos, que todo mundo quer ver jogar, deslumbrante, mas ao longo de toda a temporada, pelo conjunto da obra, vejo o Rafinha à frente. Na minha opinião, o Dembélé que ganhou, assim, é discutível até se era o melhor jogador do próprio PSG.
Vejo que Vitinha e Kvaratskhelia, por exemplo, também poderiam disputar essa, essa reivindicação do melhor jogador do PSG naquela temporada. Gente, então, Rafinha dando lampejos dos seus melhores momentos ali. É um jogador que quando tem espaço para correr e nos momentos que teve espaço para correr, conseguiu, vai para lá, vai para cá, dribles criativos. E na assistência para o Endrick, belíssima jogada do Rafinha. Se tiver esse Rafinha Prime jogando desse jeito na Copa, o Brasil ganha demais. E o monstro que ele foi no Leeds também, quem viu Premier League aquela temporada sabe. São alguns dos destaques que eu quero fazer então. Creio que é isso. Kvaratskhelia, aquela temporada também vale dizer, tá? Na primeira Champions do PSG, como jogou pelo Napoli também na primeira metade do campeonato. Vini Júnior bem no primeiro tempo, achei que ele parecia mais criativo, mais incisivo, mostrou muita disposição. Vejo o Luiz Henrique também, assim como o Endrick, tirando muito suco dos seus minutos na seleção e acho que pede passagem e pelo menos no segundo tempo vejo ele entrando para rabiscar ali pelo lado. Com base no que foi apresentado até agora, eu acho que talvez o modelo ideal de meio campo possa ser Danilo, Fabinho e Paquetá. Sei que é uma opinião controversa. Acho que o Bruno Guimarães é um ótimo jogador. Bom, vivi muito tempo em Curitiba e tenho uma simpatia por ele. Lembro de quando ele apareceu no Atlético Paranaense. Mas acho que esse é um meio campo que pede passagem. Se o Brasil for jogar com as linhas tão altas, Danilo do Botafogo, indispensável para fazer o box-to-box e não expor a defesa. Acho que esses são os meus destaques. Agora a gente aguarda para ver o que vem na estreia da Copa. Eu tô curtindo falar de futebol nesse canal e vamos ver se vai ter mais tempo. Tô querendo fazer vídeos nos dias adiante sobre como a vinda do Jorge Jesus para o Flamengo acaba trazendo um certo tipo de revolução para o futebol brasileiro e como isso deságua nessa Copa. É uma tese que pode parecer não convencional, mas eu vi repercutindo na imprensa estrangeira e queria ler alguns artigos da imprensa em idioma inglês com vocês e a gente passar por isso. E tem outro aí que está no gatilho, que é precisamos falar de Ryan Cherki. Que jogador tem a França? Até a França perdendo para a Costa do Marfim, Espanha empatando com o Iraque, estão deixando a gente sonhar aí se a gente acha que o Brasil não está dando tanta confiança, ou aí esses amistosos de seleções consideradas mais expressivas até para o momento e que estão com um elenco mais de encher os olhos. Pessoal, espero que estejam gostando do canal. Eu estou gostando de fazer esses vídeos, esse é o segundo. Meu nome é Marcos, para você que ainda não conhece, eu trabalho com jornalismo, mas não esportivo. Trabalho com geopolítica, questão internacional, mas nesse canal estou brincando de curtir a Copa com vocês. Então chega aí e vamos juntos curtir essa Copa. O vídeo está já com o quê? 13 minutos? Era só para ser um pós-jogo curto. Então, até a próxima e hoje estou viajando, estou em Morretes, curtindo o final de semana. Tava numa pousada aqui, mas aqui no escuro, não tava legal o fundo, então deixei esse fundo virtual. É o estádio onde aconteceu o jogo lá em Cleveland. Baixei uma imagem aqui para colocar de fundo. Valeu, pessoal. Até a próxima então.